Para começar, vamos falar aqui de o que é escalabilidade, né? Sempre acabo começando pelo conceito, para quem nunca chegou, quem é iniciante no canal aqui, não sabe como funciona, né? Ou para quem já trabalha com isso há muito tempo, já sabe. Mas para a gente fazer equalizar aqui os conceitos, vamos falar o que é escalabilidade, né? O conceito mais, vamos dizer assim, que a gente encontra na internet, né, é a capacidade de um software conseguir lidar com o aumento ou com a redução, né, de uma demanda, então acessos, muita carga, pessoa utilizando muito o sistema, por mais que não seja vários usuários, né? Então, aumento e diminuição da demanda sem comprometer o funcionamento do sistema, sem comprometer o que? O desempenho, né? Ou seja, a performance, a própria disponibilidade, né? Que foi um item que a gente falou numa outra live. Então, escalabilidade é como o sistema se comporta ou se ele consegue se comportar bem, aí depende, né? Frente a uma demanda que pode aumentar ou diminuir, né? Então, muitas vezes o pessoal pensa que escalabilidade é só... ele tem que escalar para cima, né? Ele tem que aumentar. Mas escalabilidade é um termo mais geral, que diz respeito ao aumento ou diminuição da demanda, né? Como que ele se comporta, se ele se comporta bem, se ele prevê esse aumento e diminuição. Então, escalabilidade é isso. Mas está muito vinculado no dia a dia quando a gente fala de o seu sistema é escalável, ou seja, ele consegue trabalhar com essa volatilidade de demanda, né? Então tem esse detalhe. E, obviamente, a gente sempre ouve aí no dia a dia falando de escalabilidade quando a gente consegue escalar mais, né? Subir os recursos, como que a gente faz isso, o código está pronto, enfim, né? Então, escalabilidade é essa capacidade que o sistema pode ou não ter de lidar bem com essa aumento e diminuição de demanda. Esse assunto, né, escalabilidade, se você não trabalha com um sistema tão grande, às vezes é um sistema pequeno, interno de uma empresa, talvez você não esteja tão familiarizado com esse com o próprio conceito, com o tema, porque muitas vezes o sistema precisa atender X quantidade de usuários, ele tem uma determinada uso durante o período comercial e acabou, né? É um sistema mais simples. Então você não até não se atenta, né? Se você está muito fechado, por exemplo, no contexto da tua empresa, você não vê outros conteúdos, não busca por coisas novas. E obviamente não é quem está assistindo isso aqui, porque a gente está falando sobre esse assunto, né? Mas você pode ter algum conhecido que tem isso, tem esse perfil. Fica a dica também de mandar esse conteúdo para ele, que às vezes não tem nem noção das possibilidades ou como que um sistema pode escalar, quais as diferentes formas. Então, geralmente a gente vê o pessoal que tem sistema de médio a grande porte se preocupar mais com esse tema. É um assunto também que ele é falado tanto no campo de quando a gente tem sistemas, né, ou softwares ali on-premise, quanto rodando numa cloud. Então, se engana quem diz que a escalabilidade é algo exclusivo de cloud, né? Isso não é uma realidade. Por que se fala mais de cloud quando a gente está falando de escalabilidade? Porque a cloud já empacota as soluções, já te entrega algumas soluções PaaS, por exemplo, SaaS, enfim, até mesmo na camada de infraestrutura, né, IaaS, né, que tem uma facilidade muito grande de você configurar, escalar, né, subir recursos, diminuir recursos. Então, essa facilidade pode talvez trazer a impressão que cloud é só cloud que escala, né? Mas na realidade não. Eu concordaria com a frase que cloud escala mais fácil ou mais facilmente, né? Tem ferramentas que te ajudam a escalar de forma mais tranquila.
Mas não que on-premise não tem essa demanda, não tem essa necessidade, tem sim. E também tem ferramentas que te ajudam a fazer isso, né? Mas geralmente você que tem que se preocupar mais porque a infraestrutura é tua, né? Então a gente sempre tem esse porém quando fala de on-premise, beleza? Seguindo aqui, a gente pode dividir a escalabilidade em duas categorias, vamos dizer assim, né? A escalabilidade vertical, que seria o quê? Você tem um software instalado numa máquina. Aqui eu vou colocar como se fosse on-premise, tá? Para ficar melhor entendido. Mas depois a gente explora melhor esse assunto mais para frente. Então, imagine que você tem uma máquina para rodar um software, certo? Aquela máquina tem 2 GB de RAM, ela tem um CPU de 2 cores, ela tem X de HD, né, o SSD, enfim. Ela tem uma capacidade ali de rede, né, uma placa de rede X também, né? Vamos lá. Então você tem esse servidor dedicado para rodar essa aplicação. Só que aí, aquele teu software, os clientes que estão se conectando nesse servidor ali, pode ser um sistema web ou não, enfim, né? Conforme o pessoal vai acessando, né, e com o aumento da demanda que conecta com o que a gente falou ali, com o que eu falei da questão do que é escalar, capacidade de aumentar, né, a demanda ou diminuir, o pessoal começa a acessar mais, e o sistema começa a ficar lento, tem que processar muita gente pendurada no servidor, e aí vem a necessidade, estou olhando aqui o monitoramento, aqui o Task Manager, por exemplo, se for no servidor do Windows ali, e a memória está topando, o CPU está topando, está no limite dos recursos. Qual é a possibilidade que você tem em escalar os recursos para esse sistema? A escalabilidade vertical é a primeira delas, onde você pega o mesmo hardware, né, e você adiciona mais poder computacional para aquele hardware. O que seria isso? Mais memória, mais processador, ou um processador melhor, um disco mais rápido, ou vários discos, né? Se você, inclusive, quer fazer um RAID nesse disco ali e tudo mais, né? Ou se o teu sistema grava muita coisa em disco, também é importante ter um disco rápido, né? Então, você aumenta o poder computacional daquele hardware, beleza? Essa é a escalabilidade vertical. Só que ainda você está no contexto de um hardware só rodando aquela máquina, rodando aquele sistema. Quando você tem a segunda, né, opção seria a escalabilidade horizontal. E aí, horizontal seria o quê? Você ter uma divisão do seu sistema para rodar em várias instâncias. O que seria isso? Vamos tratar aqui de forma clara, como eu sempre gosto de deixar o mais claro possível os conceitos, você tem cópias do seu sistema em vários hardwares, em várias máquinas, vários servidores. E aí você tem originalmente um servidor, aí você quer aumentar a capacidade dele de processar requests do usuário. Então você vai colocar mais um servidor do lado com uma cópia desse sistema rodando em paralelo nesses dois hardwares, né? E aí a tua intenção é que você tenha uma divisão da carga aqueles acessos, aqueles requests que chegam que antes chegavam no primeiro servidor, dividir em 2 servidores. E assim por diante, né? Horizontal, porque daí você vai provisionando mais hardwares o quanto você necessitar e vai fazendo rodando o sistema em várias instâncias. Só que a escalabilidade horizontal traz alguns desafios, né, que precisam ser superados para você conseguir rodar o sistema em várias instâncias e como que você vai distribuir a carga que chegar para essas várias instâncias. Então não é tão simples quanto a escalabilidade vertical, onde você só aumenta o poder computacional de um hardware, né? Então a gente vai tratar da escalabilidade horizontal num tópico à parte aqui, falando desses desafios e como você pode, né, o que você deve utilizar ali de estratégia para conseguir trabalhar dessa forma. E para fechar essa parte de introdução, provavelmente quando você já
buscou, ouviu, assistiu alguma coisa sobre escalabilidade, você já ouviu falar sobre elasticidade, né? Então, são conceitos que muitas vezes se confundem, mas eu acho que, tentando trazer aqui uma definição, né? Escalabilidade já defini lá no começo. O que seria a elasticidade, então, né? A elasticidade seria uma espécie de extensão do conceito de escalar, tá? Da característica de escalabilidade. Por quê? Elasticidade, como o nome já diz, ele está muito conectado na possibilidade de você ser flexível, né? Para cima ou para baixo. Então, por isso que ele está meio que junto com escalabilidade, porque escalabilidade fala disso também, né? Capacidade de lidar com alta demanda ou a redução de demanda. Só que o detalhe da elasticidade é a capacidade que você pode ter em escalar, ou seja, aumentar os seus recursos para rodar determinada aplicação ou diminuir os recursos quando a demanda desce de forma mais automática, baseado em algum tipo de métrica, baseado em algum tipo de regra política dentro do ambiente que gerencia a tua aplicação. Vou dar um exemplo aqui, né? Você tem um monitoramento, você tem uma ferramenta que fica constantemente monitorando ali a sua aplicação, o consumo dela, e aí você consegue configurar, né, você tem a possibilidade de configurar uma regra que quando a sua aplicação, né, o seu hardware ali que seja, ele consumir mais do que 90% de CPU ou 90% de memória, você quer provisionar mais um hardware do lado, né, escalabilidade horizontal, para subir uma nova instância, para começar a dividir essa carga. Então, só no momento em que sua aplicação começar a ficar lenta, a ficar pesada, você quer configurar para que, agora eu vou subir uma nova instância e vou começar a dividir essa carga. E por que é bom ter elasticidade? Porque você provisiona, você começa a utilizar mais hardware apenas quando é necessário, né? Apenas quando tiver uma alta demanda, você começa a utilizar. E o ponto bom é que quando baixar de 90% ou baixar de 50%, enfim, você pode configurar essa regra, você consegue descartar aquela nova instância e voltar para a instância única que você tinha. Então, percebe a elasticidade? Provisiono mais quando subiu a demanda, descarto quando desceu a demanda. Você tem uma elasticidade baseada em métricas que você configura. E isso a gente vê muito forte na nuvem, por exemplo, né? Você tem como configurar, o pessoal geralmente em plataformas de nuvem, Azure, AWS, chama isso de auto-scale. Então você tem como configurar auto-scale baseado em alguma métrica para provisionar ou descartar instâncias ali, recursos, e aí ter uma otimização nos custos. Porque provisionar significa colocar mais máquina. Máquina precisa de dinheiro, ainda mais na nuvem, né? Onde você paga por tudo que você utiliza. Então, minutagem de máquina, minutagem de recurso está custando dinheiro. Então, se você tem uma capacidade de afinar muito bem o teu sistema para ele escalar e reduzir escalar, né, aumentar e reduzir os recursos quando necessário, você tem otimização no custo da tua fatura no final do mês. Então isso também ajuda aí a parte de elasticidade.